E agora, para trazer uma outra perspectiva, a gente recebe aqui em Deu Tilt de novo o Lucas Chihu, que é advogado, consultor na área de propriedade intelectual, que já participou de outros episódios aqui específico para discutir sobre esse tema de inteligência artificial. E Luca, para a gente, seja bem-vindo de novo ao Deu Tilt, é sempre um prazer recebê-lo aqui. Prazer é meu, muito obrigado pela oportunidade. Estou animado para mais uma conversa com vocês. Legal, Luca. E para começar essa conversa, eu tenho uma pergunta aqui que, na verdade, retoma um pouco do que a gente discutiu num episódio anterior de The Tilt que você participou, que é o seguinte, né? Então, para introduzir esse tema aqui para os ouvintes e assistentes que estão chegando agora. Na sua avaliação hoje, né, o treinamento de IA usando essas obras protegidas, do ponto de vista jurídico, é lícito, é justo ou ainda é uma zona cinzenta? Perfeito. Eu acho que é uma das perguntas do momento, né, Diogo? E a resposta, não querendo ser muito advogado, mas depende. Depende como esse treinamento está sendo feito, por quem ele está sendo feito, para qual finalidade. E esse é um ponto que a gente tem, inclusive, no PL da IA hoje, e que ele traz, de certa forma, essa distinção. Então, se a gente fala, por exemplo, no uso de obras para mineração de dados ou treinamento de sistemas de IA, mas que a finalidade é de pesquisa, está conectada com educação, com preservação, é conduzida por organizações de inegável interesse público, isso tem sido visto no Brasil e também mundo afora como uma hipótese de limitação aos direitos autorais, ou seja, um uso autorizado por lei. Por outro lado, se a gente fala, por exemplo, de um uso por grandes empresas de IA generativa com finalidade comercial e que pode vir a concorrer, eventualmente, com obras humanas, aí a gente tem também uma discussão sobre um tratamento distinto que potencialmente demandaria autorização e remuneração para esse treinamento. A gente estava conversando agora há pouco com o Pedro Henrique Ramos, diretor executivo do RegLab, que mencionou a, a perda de produtividade do Brasil, inclusive com impactos no PIB, caso houvesse aqui uma restrição muito grande ao uso de dados protegidos por inteligência artificial na fase do treinamento de IA e também na fase de inferência. Como é que você vê essa questão? Porque, por um lado, o RegLab até fez um estudo sobre quanto que seria esse impacto, eles mensuraram que seria da ordem de 21 bilhões ao longo de 10 anos, mas do outro lado, ou seja, dos detentores dos dados que são protegidos por direitos autorais, não tem um impacto de quanto eles perderiam ou quanto eles ganhariam. Como é que você vê essa questão? Soa como dilema para você? Olha, eu acho que, na verdade, a gente não precisa tratar a proteção dos autores e dos titulares de direitos autorais de um lado e a pesquisa e a inovação de outro como escolhas, como alternativas excludentes, né? Então, o que eu quero dizer com isso? É, o que a gente vê, a gente tem estudos nesse sentido, tem outros estudos também, tem um estudo encomendado por associações, uma associação de autores, né, a CISAC, que demonstra também o impacto que isso teria ali no mercado, quando a gente fala do audiovisual e da música, o impacto ali na remuneração dos criadores, né, a partir do emprego crescente de tecnologias de IA generativa nesses setores, a gente também tem dados para demonstrar esse impacto ou indicar esse impacto, porque a gente só vai ter realmente uma visão clara disso daqui a algum tempo. Ainda não está muito clara. A própria Organização Internacional do Trabalho teve uma matéria recente que comentou: olha, o impacto nos trabalhos a gente vai ver com o tempo mesmo, a gente não tem como bater o martelo em algo muito concreto nesse momento. Mas não seriam escolhas excludentes, a meu ver, não seria necessariamente um dilema, por quê? A gente pode ter, por exemplo, essas hipóteses de treinamento, de mineração de dados autorizadas pelo PL de um lado, e a gente pode ter obrigações de remuneração e de transparência de outro, e que não necessariamente impactariam. Por exemplo, um dos argumentos que é trazido quando se fala dos impactos negativos para o Brasil de uma regulação muito restrita, ou de uma regulação de maneira geral, por exemplo, as startups
e as empresas brasileiras não vão conseguir, isso vai sufocar elas, né? Não vão conseguir se desenvolver com uma regulação nesse sentido, com obrigações de remuneração, mas aí que tá, a gente não precisa tratar todas as empresas da mesma maneira. O que eu quero dizer com isso? O próprio PL da IA, ele prevê hipóteses de simplificação, de obrigações simplificadas, né, de flexibilização, quando a gente fala, por exemplo, de modelos abertos e livres, quando a gente fala de micro e pequenas empresas, de startups, isso ele faz em outros momentos que não na seção de direitos autorais. Mas eu acho que é um precedente valioso no sentido de essas obrigações de remuneração, de transparência e tudo mais, elas têm que ser contextualizadas ali nos agentes que realmente estão causando um impacto ou têm a potencial de causar um impacto na indústria criativa, que são as grandes empresas de IA generativa com finalidade comercial. E isso não é inédito também ao redor do mundo, quando a gente pensa, por exemplo, no Digital Services Act da União Europeia, que traz obrigações específicas para o que eles chamam de plataformas muito grandes, very large online platforms. Então, eles têm ali uma medida, por exemplo, que pode ser baseada no número de usuários mensais ativos. A gente pode pensar em outras métricas também, como, por exemplo, número de subscrições, faturamento, até mesmo quando o regulamento de IA da União Europeia fala sobre risco sistêmico, salvo engano, ele fala quando de sistemas que eles têm uma determinada capacidade computacional que é utilizada no seu treinamento, exatamente para pegar esses grandes sistemas. Então, não necessariamente a obrigação de remunerar em si, ela vai implicar em um obstáculo para as startups ou para pequenas e microempresas, né? A gente pode trazer flexibilização, tratamento diferenciado nesse sentido, também na seção de direitos autorais, que aí a gente não precisa, por exemplo, ter uma escolha entre inovar e proteger e remunerar autores e titulares. A gente pode realmente conseguir equilibrar esses dois. Ô, Luca, isso que você colocou agora, né, dessa perspectiva mais assimétrica aí, de acordo com o tamanho da empresa, que eu acho que faz total sentido, hoje não está explícito, né, no texto, né? Perfeito, exatamente. Hoje, para a seção de direitos autorais, a gente não tem nem a distinção de IA para IA generativa. Porque qual é a realidade, né? IA, poxa, vocês sabem muito mais do que eu, a tecnologia em si, ela existe há décadas, e a questão dos direitos autorais, ela nunca foi tão urgente quando ela está sendo hoje por conta da IA generativa. Então, a gente percebe que algumas preocupações, como, por exemplo, aquelas que fundamentam pedidos de remuneração ou a transparência, estão muito focadas em sistemas de IA generativa. Só que a IA é muito mais do que isso, né? Então, acho que um primeiro passo é diferenciar o que é aplicável para a IA e o que é aplicável para os sistemas de IA generativa. Isso, a seção de direitos autorais não tem essa distinção e ela também, a meu ver, ela podia trazer uma distinção, talvez o PL como um todo, entre esses grandes sistemas, esses grandes modelos, né, essas grandes empresas e outros atores ali, exatamente para a gente enfrentar, por exemplo, as questões de acordo ali com o tamanho, de acordo com o contexto, porque a preocupação que fica hoje a gente discutir um projeto de lei que vai ser aplicável para todo mundo, pensando apenas em um nicho bem específico ali de agentes de IA que a gente tem no mercado. Ô, Luca, foi bom você tocar nesse ponto de que o PL é da IA, mas muito do que está se discutindo lá é de IA generativa. Dentro de IA, a gente tem aprendizado de máquina, a gente tem redes convolucionais, redes neurais. Eu ouvi outro dia um modelo que é baseado em grafo, que não tem nada a ver com linguagem, que é outro tipo de coisa. E, basicamente, a IA que lida com dados protegidos por direito autoral e vai produzir depois conteúdos que possam concorrer com esses dados é a IA generativa. Só que a IA generativa é um bicho diferente nessa fauna da IA e ela tem aspectos tecnológicos completamente distintos. Do ponto de vista técnico, é possível perseguir qual é a obra que foi usada no treinamento do ChatGPT, do Gemini e conseguir pactuar com o autor de modo a fazer com que essa remuneração vá de um para o outro?
Perfeito. Pô, essa é uma das perguntas do momento também, Elton, porque tecnicamente falando, isso aí, exatamente pelo meu background ser ali no direito, nas políticas públicas, eu não sei exatamente se a gente pode bater o martelo falando que é impossível, tá? A gente tem, por exemplo, empresas, iniciativas como a ProRata, que buscam solucionar essa questão, que buscam, de alguma forma, ali indicar quais seriam eventuais materiais de treinamento que podem estar refletidos ali no output, pelo que eu vi da proposta deles, né? Mas eu acho que a gente talvez nem precisaria chegar nessa discussão, porque, claro, isso é um modelo que a gente tem como uma possível forma de remunerar, uma potencial forma de remunerar autores e titulares, né? Então, pelo licenciamento, e a gente busca entender ali o que foi utilizado. Mas uma primeira pergunta uma coisa o que as empresas têm usado para treinar os seus sistemas, então, aquele momento antes do treinamento em que elas fazem a coleta dos dados, a reunião dos dados, esse momento elas têm uma ideia do que foi utilizado no treinamento. E outro passo que eu acho que é o que tecnologicamente é desafiador é pegar um output específico e tentar fazer o mapeamento dos elementos da base de dados que podem estar refletidos ali. Isso eu acho que é onde eu não me sinto ainda, como é que eu posso falar, pronto para responder exatamente pelo meu background. Mas, usando esse exemplo da ProRato para identificar que já existe uma preocupação nesse sentido, mas isso a gente está pensando muito se a remuneração for pelo licenciamento. A gente tem outras formas de remuneração que têm sido discutidas, seja na literatura ou em projetos de lei, né, iniciativas legislativas, que eu acho que vale a pena também a gente falar um pouco, né? Então, nessa perspectiva de um uso também que não é só para treinar a inteligência artificial, mas na hora que a inteligência artificial está produzindo uma resposta, como que a gente pode pensar num modelo de licenciamento e remuneração, né? Porque é uma coisa que, de repente, meu conteúdo pode ou não ser acessado em diferentes maneiras por diferentes inteligências artificiais. Será que a gente tem que pensar num novo modelo de licenciamento, né, com um arcabouço jurídico e também um modelo de negócios em relação a isso? Porque me parece que é um momento de um ponto de inflexão mesmo. Perfeito. E, poxa, eu acho que a tua pergunta com a colocação do Elton são complementares e extremamente relevantes, porque eu acho que o centro hoje da discussão é como a gente consegue equilibrar os diferentes interesses, e isso é impossível a gente fazer só da perspectiva do direito. Como tu bem colocou, inclusive, essa distinção que eu fiz, eu lembrei da tua intervenção ali na audiência pública, que foi fundamental, porque nos dias anteriores a gente estava tendo essa discussão e não estava clara essa distinção, né, entre a inferência e a coleta e a organização dos dados, que é anterior ao treinamento. Então, acho que para a gente chegar nesse modelo de remuneração adequado, é fundamental que a gente veja o que é tecnicamente possível, em primeiro momento. A gente também fale mais sobre a transparência. Então, que tipo de transparência é tecnicamente viável e desejável também que a gente tenha, consiga entender, olha, minha obra foi usada, ou seja isso no momento da coleta anterior, ou seja, no RAG, né, quando eles buscam ali em tempo real, entre aspas, referências na internet. E uma outra questão que eu acho que está conectado, e se me permitem também já fazer um gancho com a pergunta, é como a gente consegue remunerar veículos de imprensa, de notícias, plataformas colaborativas como Wikipedia e outro conteúdo que está disponível de maneira aberta na internet, que é muito utilizado no treinamento, mas que fica de fora dessas grandes licenças. Então, é um desafio que eu vejo para os licenciamentos, para as licenças que estão sendo feitas hoje, é que essas licenças elas estão sendo celebradas entre grandes empresas de tecnologia e, de outro lado, grandes detentores de conteúdo. E aí surgem dois grandes problemas iniciais, né? Primeiro, os autores. A gente está falando de licenças que são firmadas com grandes gravadoras, editoras, detentores de conteúdo, mas os autores, pessoas físicas, estão recebendo uma parcela que deveriam receber? E a outra pergunta essas licenças elas são feitas entre essas duas partes. O que acontece, por exemplo, com Wikipedia, repositórios institucionais, mecanismos, organizações que trabalham com notícias e que são
publicamente disponíveis, né, que são realmente ali produtores de conteúdo aberto e valioso na internet. Como é que a gente remunera esses agentes que são fundamentais para a construção e manutenção do commons digital, né, do commons de conhecimento que a gente chama na internet? Eu acho que as licenças elas não alcançam, mas a gente pode pensar em outros mecanismos de remuneração que poderiam alcançar também e garantir a viabilidade, né, da sustentabilidade econômica desses agentes. Vocês estão falando tanto da ProRata que eu pensei que seria o momento de explicar um pouquinho para o nosso ouvinte o que é isso, né? Que é uma ferramenta que, a partir da resposta, ela indica qual que é o blend dessa resposta, né? De onde vieram os textos, trechos que vieram do texto do Diogo, de onde vieram trechos que vieram dos textos do Lucas, de onde vieram trechos que vieram do texto do UOL. E já tem uma ferramenta, não só para conteúdo escrito, mas para conteúdo da música, que mostra isso em termos de sample, chama WhoSample. Vários músicos usam para fingir que eles manjam muito de música, sabe? Pega uma faixa, joga lá, e aí ele indica de onde veio tal trecho. Pô, isso aqui foi criado pelo James Brown, isso daqui foi criado pela Madonna na década de tal, não sei o quê, por tal música. E essa plataforma acabou de ser comprada pelo Spotify, porque ele vai usar isso para, de alguma forma, quebrar essa música e cobrar os criadores pelo trecho respectivo protegido por direito autoral que eles estão usando. E essa ideia de sample, de blend, me faz pensar, Luca, que a gente está discutindo aqui que não vai ter uma solução única. Vai ser um sample, um combinado de samples de soluções. Dentro do que você está vendo, qual que é a sua perspectiva para uma solução? O que vai ter nesse pacote, nesse blend de possíveis soluções de uma forma ideal? Perfeito. Olha, primeiro, obrigado por compartilhar essa ferramenta. Eu não conhecia, eu vou explorar ali para entender um pouco mais e fingir que eu conheço muito também das músicas, como tu falou, sabendo todos os samples que estão ali na música. Mas a gente vê hoje, né, ao redor do mundo, são várias as propostas de como a gente conseguiria remunerar e como a gente conseguiria fazer isso da melhor maneira, né? Então, por exemplo, o PL da IA, da forma como ele está hoje, ele favorece, de certa forma, as licenças, sejam elas individuais, diretas, né, ou coletivas. Então, podendo envolver entidades de gestão coletiva. A gente tem também alguns modelos que estão, o que a gente chama de modelos baseados no output, ou seja, a justificativa do pagamento não é o uso de obras protegidas no treinamento, mas sim a disponibilização no mercado de um sistema que ou foi treinado com conteúdo publicamente disponível ou que ele possa gerar produtos que venham a concorrer com obras humanas e criadores humanos. Então, ali a justificativa seria essa. E aí, ao invés da gente falar, por exemplo, em um pagamento por meio de um contrato de licença, o pagamento ele vem em formato, por exemplo, ou de imposto sobre o faturamento, ou a gente pode falar de uma taxa sobre os valores da subscrição paga que aquele determinado proprietário, aquela empresa de IA recebe. E aí, uma proposta que eu acho bem interessante é uma proposta que foi publicada pela Open Future, em que eles falam o seguinte: olha, a gente pode seguir esse sistema baseado no output, esses valores são repassados, são remetidos para um fundo, e desse fundo a gente tem um repasse, por exemplo, para autores e titulares por meio da gestão coletiva, para organizações que trabalham, por exemplo, com notícias, organizações de caráter público que promovem, né, ali notícias, informações publicamente disponíveis, iniciativas e políticas públicas, por exemplo, de atualização, de capacitação para as pessoas aprenderem a mexer com IA, né, pensando também nas novas posições e nas novas habilidades necessárias, e também esses repositórios institucionais, esses ambientes ali que a gente tem que promovem essas informações publicamente acessíveis. Então, eu acho muito interessante porque busca, de certa forma, enfrentar algumas dessas perguntas que vão além da licença entre empresas de IA e empresas de conteúdo, né, titulares de conteúdo. Qual?